ser o nosso passo MDA, tá bem? O primeiro deles, como se diz, né, se refere à letra M, é o mergulho. Como assim, Ana, o mergulho? O mergulho do fio no seu adesivo. Se você trabalha hoje com a pedra jade, se você trabalha hoje com o anelzinho descartável, você deve fazer o mergulho deste fio na cola para a haste dele receber a quantidade necessária de adesivo sem excesso, para que a haste dele consiga apresentar a quantidade de cola, para a gente realizar o passo da acoplagem, não ter a falsa colagem, para a gente conseguir também realizar a acoplagem sem ter mau direcionamento, sem ter excesso de cola, tá? Então, no momento ali da pedrinha jade, você vai pingar a sua gotinha. A minha pedrinha jade tá bem sujinha com a fitinha, nem limpei, mas deixa aqui, só para dar exemplo. Você vem com a pedrinha jade, o adesivo a 90 graus, tá? Você vai virar o adesivo dessa forma, nessa posição aqui, tá bem? O adesivo não pode ficar a 30 graus, a 45 graus e apertando, tá bem? Então, você vai colocar o adesivo a 90 graus, esperar essa gota de adesivo cair sobre a pedra, tá bem? E aí sim, a gente vai ter uma bolinha bem redondinha, bem ovalzinha, para a gente conseguir realizar esse mergulho, tá bem? Se você tentar apertar, vai vir excesso de cola, pode entupir o seu vidrinho de adesivo. E não é só isso, aqui também a gente pode ter com que essa gota desmancha, ela começa a escorregar e ela fique plana sobre a pedra jade. Aí dificulta o nosso passo do mergulho, tá bem? Então eu preciso que o adesivo esteja a 90 graus e que ele pingue normalmente, sem você apertar, sem exercer nenhuma pressão, onde vai ficar uma gotinha bem certinha, tá? Bem formadinha aqui pra gente ter esse relevo dessa gota para poder realizar o mergulho, tá bem? Então, nesse momento, como você vai realizar esse mergulho? De uma forma simples, para você não ter excesso e ter a presença da microgota, é muito importante aqui no momento de atendimento, tá bem? A pedrinha jade, para quem atende com a pedrinha jade, você virar a pedra jade com o adesivo sobre essa superfície, a haste do seu fio a 180 graus, onde ela se encontra reta sobre a pedra jade, tá bem? Você vem com a pinça segurando muito firme e você vai mergulhar. Você vai fazer com que a haste desse fio, ela entre dentro dessa gota de adesivo até o centro dessa gota e você vai puxar para cima, igual colher, tá bem? É esse movimento. Chegou no meio da gota de adesivo essa haste, do fio sendo fio clássico, sendo fio egípcio, fio de volume brasileiro, fênix de volume russo, você vem até o centro e você vai puxar para cima. Quando você puxar para cima, tá, de uma forma mais rápida, vai sim se encontrar sobre essa base, sobre essa superfície da haste do seu fio, uma microgota, tá bem? Uma microgota bem pequenininha de adesivo, tá? Além de estar toda essa haste molhada, teremos a presença de uma microgota, tá bem? Não é excesso. Se acaso ficar excesso, o que acontece, que é do momento da puxadinha, se você puxar mais devagar ou puxar rápido demais, pode ser que venha um excesso muito grande. Aí você volta com a extensão de cílios, realiza o mergulho e novamente o movimento da colher, tá bem? Aí você levanta, vai ter essa microgota. Essa microgota é muito importante no nosso passo seguinte, tá? Nosso passo à frente. Mas nesse momento é isso que você precisa saber. O passo do mergulho que você deve realizar, tá bem? Que é você vir com o fio da extensão de cílios a 180 graus, bem firme sobre a pinça, tá? Você vai segurar ele bem firme, a 180 graus. Quando ele chegar ali no centro dessa bolha de adesivo que teremos aqui, você irá puxar para cima igual colher e vai ter a presença da microgota, tá? Após esse passo do mergulho, você vai realizar o nosso passo do deslize. Como eu disse, pode ser em todas as técnicas, com o fio natural da sua cliente já higienizado, com as cutículas abertas, que eu já expliquei para vocês, mas para meninas que ainda não sabem realizar a higienização, capaz de abrir a cutícula do fio da sua cliente, é o momento em que você vai trazer uma alcalinidade, você vai sim fazer com que o fio natural da sua cliente esteja cheio de buraquinhos, tá? Todas as cutículas capilares deles estão abertas, ele vai estar cheio de buraquinho, sem estar com a sua estrutura prejudicada, sem prejudicar todo o seu nutriente, a sua queratina, tá? Ele vai estar saudável, porém cheio de buraquinhos, tá bem? Nesse momento, a gente vai vir com o fio da extensão de cílios, com a microgota presente, realizando
o nosso deslize. E para que esse deslize, Ana? Esse deslize vai fazer com que o adesivo da extensão de cílios entre mecanicamente dentro dos fios, tá? Então, por conta desse fio estar com as cutículas, as camadas todas abertas, você vai fazer depositar, levar esse adesivo para dentro desse cabelo, para dentro desses cílios da sua cliente, tá bem? É totalmente diferente do que você vier apenas colocando o fio artificial sobre as extensões de cílios, tá? Quando você deposita, ele vai estar aderindo somente pela superfície desse fio, tá? Agora, se você vier fazendo com que o adesivo entre dentro dessas camadas, ele vai sim sugar esse adesivo, ele vai sugar e vai fazer com que esse fio ele comece a adentrar, ter uma aderência maior, uma resistência maior, tá? Evitando as falsas colagens, que são áreas que deixamos de apresentar quantidade de adesivo, áreas que não têm fixação, como a ponta ou a base do fio, tá? Por conta da falsa colagem. Então, aqui a gente já evita a falsa colagem, realizando o deslizamento, retirando qualquer vácuo que fique entre retirando qualquer vácuo que fique entre o fio natural e o fio da extensão de cílios, tá? Nós não podemos deixar nenhum vácuo entre eles, temos que deixar todos bem aderidos, resistentes aqui. E com o passo do deslize eu consigo realizar, tá? Então, você virá aqui do meio do fio da cliente até bem próximo à raiz de 3 a 5 milímetros, realizando o passo do deslize, tá bem? Agora, nós vamos utilizar a microgota que nós pegamos lá do nosso primeiro passo, o nosso passo do mergulho, tá? Aqui nesse passo, que é o abraçamento, nós já realizamos o mergulho, realizamos o deslize, agora nós vamos realizar o abraçamento. Nesse abraçamento extensionista, você vai fazer um movimento de zigue-zague, aonde vai fazer com que essa microgota aqui, se ela não tenha já estourado, tá? Ela já não tenha se dissolvido, já não tenha se deformado, no nosso passo do deslize, é nesse momento do abraçamento que ela vai conseguir liberar e aumentar a aderência, aumentar a resistência dos seus fios, tá? Então, você realizou o abraçamento, você está realizando o deslize, quando você se aproximar à raiz da cliente, você vai fazer esse movimento aqui, ó, zigue-zague, tá? Ó, zigue